Então, primeiro, antes de mais nada, sente-se confortavelmente, alinhe a sua coluna e faça algumas respirações presentes. Inspire pelo nariz e expire pela boca. Faça a respiração do touch. Inspire, traga as mãos no cardíaco e afirme: eu sou luz em ação. Expire e leve a mão à frente, amor em expansão. Inspire, eu sou luz em ação. Expire, amor em expansão. Inspire, eu sou luz em ação. Expire e amor em expansão. Coloque as suas mãos no cardíaco e afirme: eu, fale seu nome completo. Quem tem nome vibracional, fale o nome vibracional também. Estou aqui, em presença, com o meu eu superior, com o meu eu maior, com a minha conexão divina, com o meu eu do futuro, com os meus eus do passado, com as minhas personalidades, com as minhas conexões galácticas, com a minha consciência do divino que sou, me colocando a serviço dos 12 óleos, da energia do Touch of Light, a partir da comunhão com a evolução planetária. Eu permito que as ativações, iniciações e conexões cristalinas dos seres multidimensionais que conduzem esse trabalho sejam feitas e conectadas em mim. O meu livre-arbítrio será respeitado. As minhas escolhas serão respeitadas. E sempre eu utilizar a energia dos olhos, eu sei que precisarei estar longe do drama, da vitimização e da energia tridimensional. Sei que é uma jornada e sei que posso trilhar no meu tempo, na minha vibração e no meu campo informacional. Eu sou mestre e mestra de mim mesmo e me permito conectar com aqueles que já estão vivenciando a sua própria maestria. Assim já é. Traga suas mãos em oração, em gratidão. Essa é a sua prece de chegada. Eu honro e saúdo a sua maestria e o seu eu superior que te trouxe até aqui. Eu honro e saúdo a minha maestria e o meu eu superior que me trouxe até aqui. Eu honro e saúdo todos os mestres, todos os seres galácticos, intraterrenos e extraterrenos que me trouxeram até aqui. Eu honro e saúdo o divino, o Criador, a fonte universal que me trouxeram até aqui. Estamos juntos na jornada de transição e evolução planetária. Aqueles que acessaram mais conhecimento estão a serviço genuíno daqueles que estão adentrando um novo conhecimento. Assim é. Ok.
Então, respire. E agora eu vou trazer as iniciações para vocês. Eu peço autorização para colocar ao redor do seu corpo o seu veículo de luz, a sua Merkaba e veículos merquíbicos, para que de forma elevada e luminosa você possa se conectar com esse campo informacional. Lembrando que a cada solicitação, se fizer sentido para você, você deverá dizer sim. Em alguns momentos eu vou me silenciar para testemunhar o que está acontecendo. Eu peço a autorização para colocar o seu veículo merquíbico e a sua presença no centro do cubo de Metatron. Eu peço a autorização para que todos os campos informacionais e energéticos da energia dos dragões possam estar presentes nas suas células, moléculas e átomos. Eu peço autorização para que a sua grade cristalina e informacional e todo o cristal líquido possa ser ativado e percorra a sua corrente sanguínea e também os seus campos informacionais e líquidos do seu corpo. Eu peço a autorização que a sua família galáctica adentre o seu espaço e a sua geometria sagrada para que você se conecte com essa sabedoria maior. Eu peço a autorização que a energia dos 12 órgãos possam descer nas suas células e nos seus corpos, presentes, passados e futuros, para que a informação dos órgãos estejam presente em você, para que você possa enviar, contribuir, compartilhar, aplicar e utilizar terapeuticamente esses campos informacionais, junto à sua sabedoria sagrada e às técnicas que você possui. Sabendo que cada um vai receber a energia dos órgãos na velocidade e vibração a qual os corpos estejam prontos e preparados. A cada consciência elevada que você fizer, maior será a conexão com esse campo informacional. Eu vou me silenciar para testemunhar a energia dos 12 órgãos na camada cristalina e vibracional, física e energética de cada um de vocês. E durante todo esse encontro, esse campo informacional ficará sendo ativado em cada um de vocês, a cada informação que nós trouxermos. Durante os próximos 7 dias, esse campo informacional estará sendo ativado nos corpos de vocês. Então, evitem excessos durante esses 7 dias. Fiquem atentos e acolhendo os vossos pensamentos, as vossas afirmações, o que você lê, o que você ouve, o que você acessa, para não paralisar a energia dos órgãos em seus corpos. Gratidão a todos, assim. Então vamos começar. Muito importante a gente se lembrar. Lembre-se que tudo você pode, tudo você pode. Nem tudo você está pronto ou pronto a fazer. Nutra seu corpo energético sem sobrecarregar. Siga as orientações e ouça sempre a sua intuição
e não o seu ego. O seu ego é necessário a serviço dessa experiência humana, dessa transição planetária. Ele é que deve ouvir você, o seu mestre e a sua sabedoria, e não o contrário. Volto a dizer a vocês que a energia dos 12 ólons, ela é muito sutil, ela é muito suave, e ela tem um propósito realmente divino de transição e de ausência de julgamento. Se por algum motivo você se distrair e for usar os ólons a favor do ego ou de invasão de livre-arbítrio, simplesmente eles não vão acontecer e simplesmente a sua energia de conexão com os ólons vai reduzir, tá? E é só isso que vai acontecer. Então, se é algo que você está fazendo e a pessoa não te pediu, não use os ólons, porque a sua conexão com eles é que vai diminuir. Você não faz nenhuma maldade, nenhuma sombra com os ólons, ok? Você apenas se afasta da energia deles. É só isso. Que é a energia da sua própria maestria, da sua própria sacralidade. Tá bom? Então, a gente volta em respeito à lei universal, que é imutável, que é a lei do livre-arbítrio. Toda vez que nós vamos mandar o ólon para alguém, a gente afirma, posso te enviar a energia do ólon tal? E aí a pessoa nos autoriza. Ah, sim, pode, né? Você pode usar os ólons na sua terapia, você pode cobrar pelos ólons, você pode fazer gratuitamente os ólons, você pode escolher como é a forma de utilização da energia dos ólons para você. Okay? Você tem essa liberdade de escolha. A única restrição, que não é restrição, é a que eu falei primeiro, que te afasta do campo. E vai te afastar tanto do campo, que você vai até esquecer que os óvulos existem, que você usou um dia. Tá? Então, quando a gente entra nessa energia genuína, você vai cada vez mais utilizá-los em vários trabalhos seus, em várias experiências suas. Tá? Cada vez você vai se aproximar mais dessa energia suave e sutil. Importante. Isso aqui eu sei que muitas que estão me assistindo aqui já sabem disso, mas eu vou colocar porque tem pessoas que compraram esse curso e eu não me conheço. Então, jamais pare de tomar qualquer medicação ou pare com os seus tratamentos sem orientação do seu médico de confiança. Esse workshop tem o objetivo de compartilhar energias e campos informacionais, não possui comprovação científica e não deve substituir tratamentos médicos. Ele tem o objetivo de agregar novos campos informacionais às terapias integrativas, vibracionais, quânticas e à transição planetária. Seja responsável consigo mesmo e consigo mesma, com os seus corpos e principalmente com aqueles que confiam em você. Com amor e luz sempre. Então, nós vamos trabalhar a energia dos ólons para si mesmo, né? Então, a autoaplicação, a aplicação para as outras pessoas, que podem ser feitas em até 12 ólons, então até 12 ólons a gente pode aplicar nas outras pessoas. Os 12 de uma vez, não, porque é muita energia. Nós trabalhamos geralmente com vários, que eu já fiz centenas e centenas e centenas, com 3 ólons de uma vez, tá? Então, isso é bacana a gente olhar, porque às vezes a gente quer tanto que a pessoa melhore, que a gente quer mandar tudo de uma vez para ela. E é muita informação para o corpo. Aí ela não consegue processar tudo de uma vez, tá? O que vai acontecer se você mandar os 12 ólons? Ela vai adoecer? Não. Ele é uma energia muito suave, muito sutil. Não vai chegar. Ok? Então, por isso que é melhor a gente estar presente para quais eu envio, para chegar à potência daqueles que eu estou enviando,
do que não chegar à potência, a pessoa não ser beneficiada com essa potência. Tá? Okay? Então, geralmente são 3. Já aconteceu pessoas, eu consegui enviar 5 ólons para ela, mas não é muito comum, tá? O mais comum são 3 ólons. Okay? Então, pode acontecer de ser mais? Pode acontecer. Pode acontecer agora, depois que tem um grupo, né? Que agora vocês formam uma outra egrégora, que vai estar aplicando tantos ólons, que daqui a pouco as pessoas consigam em seus corpos receber 6, 8 ólons. A única coisa é esteja presente se realmente aqueles corpos estão prontos para receber aquela potência. Se não tiver, tudo bem. A gente pode aplicar os 3 e depois aguardar para aplicar os demais. Tá? Maravilha. Bom, já tem uma pergunta aqui, eu vou responder também. Então, nós falamos que nós vamos aplicar ólons nas pessoas, então, para os corpos físicos, emocionais, energéticos, espirituais, nós podemos aplicar, nós temos até 12 ólons nesse workshop que pode ser aplicado. Tudo bem? Tá? E vai continuar assim, os demais ólons das extensões de quem vai fazer o plus, vai ser para auto-aplicação primeiro. Tá? Então, aqui vai continuar igual. Então, 12 para aplicar em pessoas. O que é mais comum é aplicar até 3 ólons de uma vez. Se você aplicar mais do que 3 ólons e aquele corpo não estiver preparado, ele não vai receber a potência. Então, não vai prejudicar ninguém. Só fique atento, então, para aplicar a potência que a pessoa está realmente aberta a ter a transformação. Os ólons, eles ficam com a energia 7 dias naquele corpo. Tá? Então, energeticamente, aquele campo informacional fica 7 dias naquele corpo. Tá? Então, quando eu vou aplicar novamente, se aquela informação que eu enviei fica 7 dias naquele corpo, eu aplico novamente, daí 7 dias. Tá? Que é o intervalo. Então, já respondendo uma pergunta que foi feita no chat. Quando você vai sentir de aplicar 3 dias seguidos? Então, pode acontecer de ter a necessidade de aplicar 3 dias seguidos. São casos raros, onde teve, assim, por exemplo, vou usar o exemplo aqui da Cláudia, me dê licença, tá, Cláudia? A filha dela passou mal ontem, de repente, foi para o pronto-socorro com uma hemorragia e precisou fazer uma cirurgia. Então, é algo o quê? Extremo, percebe? Que ela foi tomada de um susto, a família toda, tá tudo bem, graças a Deus, né? Tudo já sobre gerenciamento divino e médico, graças aos bons médicos também, mas foi algo que aconteceu repentino. Então, aí, a gente pode enviar o ólon por 3 dias, no caso de saúde, assim, repentino. Tá? Quais são os ólons que a gente envia nesses 3 dias, quando acontece algo assim, um acidente, né? Algo extremo, assim, que chocou e que colocou a pessoa, assim, nesse estágio de corre-corre, tá? Muito sério, ok? O ólon de restauração, o ólon de regeneração e o ólon de imunidade. Que já está dizendo, né? A pessoa teve um susto tão grande que a imunidade baixa. Aconteceu algo que precisa ser restaurado. E, geralmente, esses casos é porque ou teve um acidente ou teve uma cirurgia, então precisa ter uma regeneração, inclusive do corpo, da cicatriz. Tá bom? Então, estejam atentos.
Porque assim, eu tive uma dor de barriga, vou aplicar o ólon durante 3 dias. Não vai chegar, não vai chegar. Você vai receber o ólon de um dia que vai ficar 7 dias em você. Porque ele já fica 7 dias ali para sua dor de barriga. Ele já fica 7 dias ali para situações que você está passando, entendeu? Então, se você repetir 3 dias, você só parou e mandou um carinho para si mesmo, mas o ólon mesmo ele já está agindo. Agora, quando acontece algo assim, ele vem potencializado, porque já é uma energia que sabe que precisa daquele SOS, daquele pronto-socorro. Então, ele vem potencializado. Por isso que é a nossa presença, a nossa autorresponsabilidade, a nossa maestria. Por isso que vocês começaram ativando a sua maestria. Tá? Porque aí essa sua maestria vai estar ali presente. Então, essa sua maestria vai estar auxiliando nessa potencialização, porque a pessoa está realmente precisando dessa potencialização. Tudo bem? Tá bom? Não, caso de falecimento não é para ser enviado 3 dias, tá? Quando alguém falece, né, morreu alguém, a gente pede para, primeiro, né? Se a pessoa morreu, ok? A pessoa faleceu, ela já está em outro campo informacional. Se ela faleceu e não pediu para você, antes do falecimento, aplicar os ólons, não é a energia dos ólons que você vai aplicar para ela. Para quem você vai aplicar a energia dos ólons que vai ficar por 7 dias? Para aqueles que se despediram. Tudo bem? Não é porque a pessoa faleceu que ela não precise da energia dos ólons. Mas esse campo informacional é um campo informacional para transição planetária. Tudo bem? Para nos ajudar na transição planetária. Isso é muito importante a gente guardar. É para nos auxiliar na transição planetária. Para fazermos a transição planetária, nós precisamos que o nosso corpo físico, mental, emocional, energético esteja aqui em comunhão, a serviço e trabalhando bem. Quando a pessoa finalizou o ciclo dela, ela já não está no planeta Terra auxiliando a transição planetária. Então, nós vamos usar outras ferramentas para auxiliá-la e acolhê-la. E temos várias outras. Gratidão, universo, por termos várias outras. Tá bom? Ok. Agora, a pessoa que se despediu do ente querido, ela está aqui nesse momento de transição planetária. E ainda, ela ficou por algum motivo, ela tem algo ainda a ser feito nessa transição planetária dela mesma e de todos aqueles que estão com ela. Aí a gente pode enviar o ólon para ela, uma versão por 7 dias, e não em 3 dias. Por quê? Porque ela tem o processo de luto dela, que ela também precisa acolher. E também faz parte da transição. Tá? Os ólons, ele vem da energia multidimensional, da energia extraterrena. A forma como esses seres e esses campos informacionais encaram a morte é totalmente diferente da nossa. Tá? Então, qual é o propósito dessa energia no nosso planeta agora? É nos fazer transitar e ascensionar, para que, inclusive, a gente não precise nem morrer mais. Tudo bem? Claro, isso está um pouquinho longe ainda para a nossa realidade, né? A gente quando pensa nisso. Mas é esse o propósito. Tá? Então, é por isso que a primeira coisa que eu falei para vocês foi não é para desprezar, desabilitar, ignorar nenhuma das outras técnicas. Tudo é para ser integrado e usado de forma integrativa.
porque existe, por exemplo, o POA para auxiliar no processo de desprendimento do corpo, da morte, que é uma outra técnica. Os bardos Todol da morte, que é uma técnica tibetana. O próprio amor incondicional do Theta Healing, para auxiliar quem partiu e quem ficou. Então, a gente tem, vou falar que nem um professor meu de inovação. Nós temos um cabedal, esse termo é de inovação, tá? Nós temos um cabedal de recursos e de técnicas. Por isso que quando nós escolhemos ser terapeuta de alguém, né? Quando você escolhe estar na linha terapêutica, você vai cuidar de pessoas, de locais, de situações, de animais. Você precisa ter esse cabedal. Para cada situação, você puxar uma ferramenta grandiosa para usar. Tá bom? Ok? Maravilha. Então, pessoas, 12 órgãos que a gente vai poder aplicar. Qualquer dúvida, vocês vão pondo aqui, que aí eu vou respondendo também simultaneamente, tá? Animais. Para os animais, nós vamos utilizar 5 órgãos. Eu vou colocar quais vai aparecer para vocês, tá? Serão 5 órgãos. Por que pessoas 12 e animais 5? Os animais, eles estão a serviço dos seus tutores, também para a transição e para a evolução dos seus tutores. Então, os animais, eles não têm algumas necessidades que nós temos. Os animais, por exemplo, não têm karma. Então, eles não precisam transitar do karma para o dharma, para a evolução planetária. Então, por isso que os animais terão menos órgãos do que nós, tá? Para a transição planetária. Ok? Porque eles também estão ajudando na transição. Cada vez mais, porque estão cada vez mais próximos, cada vez mais ocupando, né, papel de família, tá? Então, por isso, eles estão conectados conosco. Foi feita uma pergunta aqui para mim, eu só vou hoje falar dos órgãos dessa formação, tá bom? Então, tem uma pergunta aqui que não está dentro do conteúdo dessa formação, então, por isso eu não vou responder. A outra eu já vou olhar. Vamos lá. Então, por isso que os animais são 5 órgãos e não 12. Porque quando a gente estiver apta a receber 100% da energia dos 12 órgãos e de todas as extensões de órgãos que ainda virão, os nossos animais, os nossos pets, também não vão mais precisar adoecer. Porque eles também adoecem, finalizam os ciclos para nos ensinar alguns processos para a nossa transição. Tudo bem? Então, por isso que para eles são 5. E para o ambiente? Para o ambiente, para a casa, nós vamos usar 3 órgãos, a aplicação de 3 órgãos. Neutralidade, equilíbrio e restauração. Apenas esses 3. Por quê? Porque para fazer o trabalho de ambiente, mudar a frequência do ambiente e fazer uma série de coisas para o ambiente, é uma outra terapêutica. Então, quem sentir vontade, sentir o chamado, nós temos a formação do RQA, que se chama Ressonância Quântica de Ambientes. É uma formação bem grande e extensa, com vários conteúdos, algumas aqui fizeram, com muitas coisas dentro dela. Tá? Então, essa extensão que foi permitida a vocês que estão participando é levar o órgão para o ambiente também. Mas esses 3, vocês não estarão fazendo a terapêutica do ambiente. Vocês estarão enviando a energia do órgão para aquele ambiente. Por isso que serão só essas 3. Não importa se você vai enviar para uma pessoa, se você vai enviar para um animal, se você vai enviar para um ambiente, você precisa da autorização. Autorização
de quem é o tutor daquele pet, conexão com a essência do eu superior daquele pet, autorização de quem é o tutor daqueles corpos, daquele corpo físico, porque eu sou tutora desse corpo físico. Ele não é meu, porque se ele fosse meu, eu morria e levava ele comigo. Tudo bem? Eu sou tutora desse corpo físico. Ele fica. Tá? Então, você vai precisar da autorização de quem é tutor daquele corpo físico. Você precisará da autorização de quem é o tutor daquela casa. Tá? Ok? Maravilha. Tem uma pergunta aqui. Bom, essa pergunta, Estela, eu vou responder daqui a pouquinho, tá bom? Porque eu ainda vou explicar algumas coisas. Vamos lá. Então, é importante para nós relembrarmos. Solicite autorização para as pessoas, tutores dos pets, proprietários das casas. Proprietário é quem alugou a casa, tá? Não é quem é dono do papel. É o tutor, por isso que é tutor. Que irá enviar os órgãos. Se a pessoa estiver inconsciente, em coma, impossibilitada de responder, solicite autorização ao eu superior ou envie o ólon seguido da seguinte frase: envio o ólon para a pessoa tal, respeitando o livre-arbítrio desse ser, que ele ou ela receba apenas se desejar, tá? Então, olha, receba apenas se desejar. Lembrando o que eu falei anteriormente, o ólon é para auxiliar processo de transição. Então, nós enviamos enquanto o corpo físico ainda está presente, mesmo que ele venha a finalizar o ciclo depois. O corpo físico dele também vai auxiliá-lo nessa transição. Ok? Para ele não ficar o quê? Aprisionado, preso e conectado ao corpo físico. Então, o ólon é enviado para processos de transição planetária, então ainda precisa ter a energia do corpo físico aqui. Tudo bem? Tá bom? Outra coisa importante para a gente. Você pode programar os horários do envio. Mas eu vou falar isso. Quem nunca aplicou ou enviou o ólon, primeiro faça alguns envios simultâneos. Não precisa ser muitos, pode ser 2 ou 3 ou 4, 5 no máximo, para você perceber a energia. Tá? Depois que você se conectou com a energia e percebeu a energia, você pode programar o horário. Por quê? A pessoa que vai receber o ólon, ela precisa estar deitada por 10 minutos. Ontem eu mandei para a filha da Cláudia, pedi autorização, né? E mandei e falei para ela receber somente o que ela tivesse, que ela aceitasse. Mas como ela tinha feito uma cirurgia, eu já sabia que ela estava deitada. Ela não ia estar andando a pé pelo hospital. Então, eu nem avisei a Cláudia que ela precisava deitar. Eu já sabia que ela estava deitada. Tudo bem? Mas quando a gente vai enviar para alguém, a gente fala para a pessoa assim, que horário você pode ficar 10 minutinhos deitado. 10 minutos é o que precisa. Não precisa mais do que isso. Mas a pessoa precisa estar deitada. Porque como é uma energia sutil, pode dar sonolência, ela pode entrar em onda delta, dá a impressão de que caiu a pressão. Não é que entra em onda delta, é uma onda muito suave. Então, a pessoa precisa estar deitada por 10 minutos. Tá bom? Okay. Então, aí, a pessoa vai falar para você assim, eu posso às 10 horas da manhã. Os 5 primeiros que você vai enviar, como você nunca enviou, você para e fica na energia para se conectar com a energia do ólon.
com ela. Você não precisa ficar 10 minutos, que você vai perceber que você envia, é bem rápido que você envia, você já vai perceber quando acabar, esteja na presença que você percebe quando acabou. E aí você deixa a pessoa por 10 minutos. Tudo bem? Quando você já tiver feito 5 envios, você já percebeu a energia. Tá? Aí você pode programar o horário. Então a pessoa falou assim para você: olha, eu posso receber às 10 da manhã. E aí vamos supor que eu, às 10 da manhã, estarei em um curso, estarei atendendo alguém, estarei trabalhando, estarei fazendo um exame. Eu não vou estar livre às 10 da manhã para aplicar naquela pessoa. Mas às 7 da manhã, quando eu acordei, eu estou livre. Tudo bem? Então, eu vou avisar a pessoa o seguinte: olha, você vai receber o ólon programado. É importante que você esteja deitada por 10 minutos às 10 horas da manhã. Não adianta você me avisar às 10 horas da manhã que você não pode receber, às 9 horas da manhã que você não pode receber. Você vai estar disponível às 10 horas da manhã para ficar deitadinho 10 minutos? Vai. Tá bom. Beleza. Porque eu vou enviar para você e não vou poder me comunicar com você nesse horário. Por quê? Para a pessoa não ficar, toda vez que você aplica o óleo, mandando mensagem para você, querendo se comunicar para você. Deitei, acordei, levantei. Porque vai ter momentos, e olha, vou falar para vocês, vai ter momentos que você vai enviar óleo para 10 pessoas. Porque elas vão começar a ter o resultado dos óvulos, é muito forte o resultado deles. E aí você não vai poder ficar no WhatsApp falando com a pessoa enquanto você está enviando o ólon ou atendendo outra. Ok? Tudo bem? Mas essa orientação é importante. Você precisará ficar deitada por 10 minutos, às 10 horas, e eu não poderei me comunicar com você nesse horário. Você pode? É esse horário mesmo que é para você? É. Tá bom. Então, aí você vai às 7 horas da manhã, que é o horário que você pode. Você se senta. Eu vou mostrar como é que você se conecta, tal, né? Mas você se senta e você envia o ólon programado. Este ólon será enviado para essa pessoa. Ela vai receber às 10 horas da manhã, quando estiver deitada. E aí você faz todo o processo de envio do ólon e igualzinho você faz como se você estivesse junto com ela. Você até se visualiza, se testemunha ao lado dela, colocando o ólon, vibrando o ólon. Tudo bem? Então, ele pode ser feito programado. A distância desse envio do ólon é de 1 dia, no máximo, programado, tá? Não mais do que isso. Então, eu acredito que já tenha respondido toda a pergunta aqui da Estela. Então, 1 dia só. Então, eu posso enviar até 24 horas antes. Tudo bem? Para a pessoa. Tá? Se tiver alguma dúvida sobre isso, pergunta. Eu estou passando todas as explicações primeiro, antes da gente fazer a prática, tá? Ok. Vamos lá. A pessoa deverá ficar deitada por 10 minutos. Você pode enviar até 4 ólons. Eu falei que geralmente são 3, mas você pode enviar até 4 ólons. O livre-arbítrio e a responsabilidade são sempre seus. Tá? Então, eu estou orientando vocês o que a egrégora deste trabalho orientou. Tá? Ah, mas eu vou programar com 1 mês de antecedência. Você pode tudo, nem tudo você está preparado para você fazer. E o livre-arbítrio são sempre seus. Tá? Então, assistam esse vídeo algumas vezes,
antes de mandar pergunta para mim, me perguntando algo que já foi dito aqui. Tá bom? Eu adoro responder perguntas e eu sempre respondo perguntas para vocês. Mas assista primeiro. Não invente coisas. Teve um processo. Quando a gente fez o primeiro curso de ólons em 2021, as pessoas desejavam e queriam fazer isso, fazer aquilo outro, e eu falava, não é o momento. Foi dito que não é o momento. Na hora que eu for autorizada, que for o momento, que eu estiver preparada, que a egrégora estiver preparada, que a transição estiver preparada, vai acontecer. Tá bom? Então, eu falo a mesma coisa agora. Na hora que tiver mudança, vai acontecer. Se você resolver inventar alguma coisa, é seu livre-arbítrio. Só não deseje que eu esteja na piração junta. Que eu não estarei. Tá bom? Eu estarei seguindo aqui o que é para ser feito nesse trabalho ao qual eu estou guardiã. Tá bom? Ok? Alguma dúvida aqui? Não? Então, vamos continuar. Então, já falei isso aqui. 12, 5, neutralidade, equilíbrio e restauração. Então, nós vamos fazer primeiro para o ambiente, porque aí nós já vamos fazer, vocês já vão fazer na casa de vocês, para que essa energia já esteja aí, para nós começarmos todo o trabalho com esse campo dos olhos. Então, a neutralidade, eu tentei procurar alguns símbolos, né, no Canva aqui, que pudesse explicar o que é cada um. Então, neutralidade. Neutralidade, eu coloquei um espiral para representar a neutralidade. Por quê? Porque representa toda a energia do Touch of Light. Tudo que a gente faz é com espiral cristalina saindo do cardíaco, com o objetivo de estar neutro. Então, o ólon da neutralidade já diz, é para eu não me envolver na situação. É para eu poder sair da situação e experimentá-la com mais presença. É para quando eu precisar, eu usar a lógica, quando eu precisar, eu usar o cardíaco, quando precisar, eu usar o movimento de ação, quando precisar, eu usar o raciocínio. Então, somente quando eu estou na neutralidade é que eu sei exatamente a ferramenta que precisa ali. Tá? Então, esse ólon é um dos ólons que você vai aplicar em si mesma antes de aplicar nas outras pessoas, sempre. Então, vocês vão ver que o passo a passo sempre vai vir primeiro o ólon da neutralidade. Tá? Por quê? Porque se eu estou enviando um ólon para a filha da minha grande amiga que passou um susto danado, eu preciso estar neutra para ser a potência e a contribuição. Se eu estou enviando o ólon para uma casa de um amigo que acabou de ter uma briga, uma discussão, e ele mandou para mim que a mulher dele pegou a faca para ele, eu preciso estar neutra para mandar. Eu não posso estar com partido pela mulher ou por ele, ou pelo que aconteceu, ou pelo que não aconteceu, para que eu possa usar a ferramenta adequada e de forma mais expansiva. Então, como para a gente poder transitar para a quinta, sexta, sétima dimensão e além, a neutralidade é o que nós precisamos desenvolver, é por isso que, sabiamente, a egrégora disse, toda vez você vai ter que colocar o ólon da neutralidade em você, porque toda vez você vai estar entrando na energia da neutralidade e te preparando para a sua própria transição. Tá bom? Ok? Então, vamos para o outro. Estou só explicando ainda, não apliquei, né? Vamos para o outro ólon. O equilíbrio. O equilíbrio, eu coloquei aqui a energia do infinito, né? Quando a gente olha a imagem do infinito, a gente já vê que possui um equilíbrio
energético, informacional, de imagem. Não tem perda, vai e volta. Porque tem um momento que os ciclos terminam, começa um outro ciclo. Tem um momento em que a informação vai para um lugar, depois ela vem para outro. E ela sempre está o quê? Equilibrada, o equilíbrio das informações, o equilíbrio das emoções, o equilíbrio das nossas ferramentas, o equilíbrio do nosso financeiro. É algo que tem ciclos, é algo que tem informações que vão e voltam. Então, por isso, o ólon do equilíbrio é para trazer essa energia infinita. Tá? Tudo tem um motivo maior, tudo vai e volta. Tudo que está acontecendo na minha vida, nesse tempo planetário, nessa experiência humana, na política, na minha família, tudo tem um equilíbrio, tudo é para trazer o equilíbrio, tudo é para estimular o equilíbrio. Tá? Então, esse é o ólon do equilíbrio. Ok? E aí nós temos o ólon da restauração. Então, eu coloquei até aqui o símbolo, né, de saúde aí, tal, um ciclo também. Porque quando algo se desestabiliza, se desequilibra, quando algo se perde, quando algo se distrai, ele precisa ser restaurado. Então, quando algo quebra, tá? Às vezes a restauração não é nem um conserto, a restauração é uma recriação. Então, quando a gente fala em restauração, é aqui na energia dos ólons, na energia sutil, né, nessa energia divina, no sentido do meu divino, é mais do que consertar. Tá? Então, restaurar é restaurar, recriar, reconduzir. Às vezes, a restauração tem uma finalização para que possa ser restaurado. Então, a restauração é algo muito, essa palavra é algo muito grandioso numa perspectiva maior. Tá? Então, são 3 ólons muito necessários quando um ambiente adoece. Então, o ólon da restauração, ele está muito ligado a situações de desequilíbrios e doenças. Então, a casa adoece, né? O nosso corpo adoece quando ele se desequilibra. A nossa mente adoece. O nosso emocional adoece. Porque, na verdade, ele se desequilibra. Quando há um desequilíbrio, pode-se desenvolver um processo de doença. Então, precisa ser restaurado. Então, esse é um ólon que a gente usa muito também com questões de saúde, de vários níveis. Porque saúde é tudo, né? Nós viemos para ter saúde. Tá? Então, esse é o ólon de restauração. Tudo bem? E são os 3 ólons muito necessários para o ambiente ao qual nós estamos, para a nossa casa. Ah, eu coloquei aqui casa. Paula, pode mandar para o ambiente de trabalho? Pode, se o ambiente de trabalho for seu. Tá? Se é tua sala, teu espaço. Ok? Eu vou falar mais informações. Tem perguntas que estão sendo feitas que eu ainda vou... Não esqueci, não. Então, aqui eu já respondi. Podem fazer as perguntas, tá? São ótimas. Mas aí, quando eu aguardar um pouquinho, é porque eu ainda vou falar como escolher, por enquanto estou explicando. Então, vamos lá. Como é? Então, esses 3 ólons, na casa, ele vai auxiliar para a transição da 3ª dimensão para a 4ª dimensão. Vamos lá. Então, só lembrando que a 4ª dimensão, ela é um pulo, ela é uma ponte. É como se a gente saísse da 3ª, entrasse na ponte da 4ª e já caísse para a 5ª. Tá? Então, a 4ª é só uma ponte. Mas, para eu chegar na 5ª, eu preciso ter a ponte. Por exemplo, se eu estou numa estrada
e tenho que passar para outra estrada e a ponte quebrou, não dá para eu ir para outra estrada. Precisa consertar a ponte primeiro. Tá? Então, por isso que, na verdade, ele vai jogar as pessoas para essa ponte para elas fazerem a escolha de ir para as outras dimensões mais suaves. Mas eu preciso da ponte. Então, por isso que no lar ele vai estar auxiliando nessa ponte. Mas e se a casa já tem a ponte? Aí vai ampliar mais o processo da química. Mas se a casa não tem a ponte, ou seja, se aqueles moradores quebraram a ponte, ela vai ajudar. Tá? Ok? Maravilha. Como que a gente aplica? Então, primeiro, você sempre vai fazer a respiração do touch para te dar vigor, tá? Opa. A respiração do touch, ela é para te dar vigor. Então, por isso que eu ensinei ela primeiro. Então, você já está trabalhando com essa energia do vigor, a energia do touch. Se você já fez e está com vigor, ou se você fez outra técnica que você está com vigor, não tem problema, não precisa você fazer. Mas aqui, como eu estou supondo que pode ser que as pessoas tenham chegado até mim e não tenham outras técnicas, então eu estou explicando como é o procedimento com o touch, tá bom? Então, você vai fazer a respiração com o touch, te deu vigor. Fez isso, você vai se imaginar expandindo em uma grande espiral de luz cristalina, a partir do seu coração, expandindo, expandindo, expandindo essa espiral, expandindo até o endereço do imóvel. Ok? Quando você expandir até o endereço do imóvel, você vai perguntar nessa expansão ao campo do imóvel quais dos 3 ólons que ele precisa. Pode ser que fale os 3, pode ser que venha para você um dos 3. Tá? Então, é importante. Você vai enviar para imóveis que você tem o endereço e a autorização da pessoa, ou que você tem a autorização da pessoa e já foi lá. Lembra a frase que eu falo sempre? Eu só posso levar alguém onde eu estou, onde eu já fui, ou onde eu sei como chegar. Se eu nunca fui naquele endereço, segundo os preceitos do entrelaçamento quântico, eu estou entrelaçada, mas eu preciso ter uma informação em comum para criar esse entrelaçamento quântico. Qual é a informação em comum que eu vou ter? O endereço, se eu nunca fui naquele lugar. Tá bom? Dúvidas sobre isso aqui? Não? Tá ótimo. Então, em espiral, você vai até o imóvel, nessa grande espiral de luz, onde você já foi ou onde você tem o endereço. Se o imóvel não é seu, você precisa ter primeiro a autorização da pessoa que solicitou. Tá? Aí você, quando vai até lá nessa grande espiral de luz cristalina, por isso que vocês receberam hoje primeiro a iniciação, porque a técnica ela é simples. Mas por isso que a gente começou iniciando vocês nessa sabedoria. Tá? Porque ela é bem simples mesmo. Então, você, quando move com a espiral de luz até o endereço, até o local, você já entrou no campo informacional daquele local. Aí você vai perguntar para a memória, para o campo mórfico desse lugar, para o campo informacional desse lugar. Quais os 3 ólons que precisa? Se vier os 3, você vai aplicar os 3. Se vier só um, você vai aplicar aquele que o campo respondeu. E se a casa não autorizar? Se o campo não autorizar? O campo só vai vir não
se você não tem a autorização para fazer. Se a pessoa que falou para você fazer não mora lá ou não é a tutora proprietária daquele imóvel, vai vir um não enorme. Ou seja, se a pessoa tentar te enganar, vai vir um não para você. Se vier um não para você e você insistir, é você que invadiu o livre-arbítrio, não foi a pessoa, tá? Porque veio o não. Tudo bem? Até aqui? É muito direto, tá? E aí, quando vier não, você vai parar e vai conversar com a pessoa. Você realmente é a tutora desse imóvel? Esse imóvel é seu. É meu. Você realmente deseja que eu envie? Porque pode ser que ela falou sim para você mandar, mas ela não quer. Tá com medo, tá com dúvida. Tá bom? Não, eu quero. Mas é só você que é dona desse imóvel? Não, sou eu e meu marido. Tá bom, tudo bem. Você pode fazer? Pode fazer. Aí você vai voltar e se expandir lá no imóvel, no campo, e vai afirmar o fulano, você pega o nome dele, também é proprietário, só vai receber neste imóvel o que ambos autorizarem. Tudo bem? Porque ali tem um campo de energia dos dois, tá? Tá, uma pergunta boa aqui. Se tem um imóvel que eu sou proprietária, mas eu emprestei para alguém. Se eu emprestei para alguém, ele é meu. Tudo bem? Está emprestado. Eu posso fazer? Claro, a casa é sua. Quando alguém entra numa casa emprestada, não tem que ter respeito por aquela casa emprestada? Tudo bem? Se eu aluguei para alguém, então, ó, se eu emprestei, o imóvel é meu. Tudo bem? Foi a pergunta que foi feita aqui. Se eu emprestei, o imóvel é meu. Se eu aluguei para alguém, temporariamente, enquanto este contrato está vigente, esse imóvel é daquela pessoa. Como locatária, você pode entrar no imóvel e fazer uma reforma sem autorização do locador? Não. E o locador, ele pode entrar no imóvel sem a autorização do locatário? E quebrar o imóvel e fazer alguma coisa sem ter autorização? Não. Preciso responder? Porque se você está mexendo no campo de energia onde alguém está te pagando para ficar lá, aquele alguém que está lá tem livre-arbítrio. Tudo bem? Tá? E se essa pessoa parar de pagar o aluguel e não cumprir com o compromisso dela? Aí você pode tudo. Tanto até despejar ela do lugar, não é? Pela lei. Tudo bem? Estão entendendo o que eu estou falando? Tá ótimo. Ok. Eu coloquei aqui que tem algumas pessoas que gostam, né, de usar o pêndulo, aí você vai poder escrever o nome dos 3 órgãos e usar o pêndulo se você desejar. Particularmente, o campo responde tudo para você, ele vai te responder. E também é uma transição planetária, você está na sua intuição, ok? Mas como às vezes no começo a gente gosta, eu também gosto, também tenho trabalhos que usam o pêndulo, né? Vários trabalhos que usam o pêndulo, você pode usar o pêndulo. Você pode até se autotestar, ler o campo e depois usar o pêndulo, né? Às vezes a gente quer se validar e tal, pode,
tá? Então, você pode usar o pêndulo como uma ferramenta de auxílio também, ok? Você pode até fazer assim, imprimir essa imagem, essa apostilinha, e usar o pêndulo nela, para casa, tá? Vai te facilitar, você pode também, tá livre para fazer, tá? Não tem nada errado com relação a isso. Bom, aí você vai confiar na sua intuição, você não entre em processo lógico e sim no processo intuitivo. Aí você vai colocar o ólon da neutralidade em você, tá? Que eu vou até arrumar depois, é em você. Você vai colocar o ólon da neutralidade em você. Você vai ativar em você a espiral energética, que a gente chama de tampão, eu vou explicar isso, no nervo vago e no seu plexo solar. Se você nunca fez curso de touch que ensina isso, basta você afirmar, eu permito a ativação da espiral energética e visualizar essa ativação sendo feita no nervo vago e no plexo solar. E aí você vai visualizar o imóvel como se ele tivesse nas suas mãos, como se sua mão, você ficou grandona e você pegou esse imóvel energeticamente inteiro, e aí você vai afirmar a aplicação do ólon e vai testemunhar o ólon e o campo de energia do ólon sendo aplicado no imóvel. O ólon, ele lembra muito esse desenho que eu coloquei aqui, que parece um cilindro mesmo, tá? Só que ele tem uma parte maior no topo e uma parte menor curvada embaixo, como se tivesse trazendo toda a energia da terra, da fluidez para a transição, subindo com a energia da fonte divina. E ele é todo colorido, e ele é todo transparente, ele é todo líquido. Então, tem pessoas que conseguem ver, né, que são bem visuais. Então, é como se você estivesse mesmo pegando toda aquela liquidez dessa energia fluídica, né, das dimensões da quinta, sexta, sétima dimensão, você está pegando e está colocando ali nas suas mãos e está visualizando. Então, por isso que eu pus esse desenho, porque não tem como eu encontrar ou eu desenhar. Eu pedi até para um rapaz desenhar para mim líquido, mas como é que eu desenho líquido sem estar em movimento, né? Estático líquido. Então, eu estou usando esse desenho já faz um tempo, que é o mais fácil de explicar para vocês. Então, você vai imaginar que está na sua mão e vai testemunhar o ólon e o campo de energia do imóvel. Tá? Eu estou colocando de novo, repetindo várias vezes, que você precisa da autorização para aplicar. A energia fica no espaço por até 7 dias seguidos. Se houver muita densidade naquele imóvel, briga, coisas assim, às vezes precisa de outras técnicas, como o RQA, para poder trabalhar aquele ambiente, tá? Ok, até aqui. A gente vai fazer na prática agora. Ah, uma pergunta interessante também. Se veio para mim aplicar os 3 óleos, eu faço um, testemunho, faço o segundo, testemunho, faço o terceiro e testemunho. Tudo bem? Um de cada vez, potencializando cada um com a seu próprio campo, o campo informacional que está em você e essa intenção. Por isso que a gente neutraliza sempre antes. Tá? Até aqui, meninas, tudo bem? Maravilha. Então, outra coisa importante também, que fizeram uma pergunta para mim ali sobre o aluguel, se você alugou, por exemplo, com um Airbnb, tá? Tem gente que está fazendo bastante, né, questões disso. Eu aluguei, eu tenho um imóvel e eu estou alugando para outra pessoa por Airbnb. Então, eu posso aplicar o ólon antes da data da pessoa entrar no meu imóvel e posso aplicar o ólon depois que a pessoa sair do meu imóvel. Tudo bem? Tá? Por quê? Porque aquele contrato é por 3 dias, é por 5 dias. Então, vale para qualquer contrato de locação. Você aplica antes de começar o contrato, depois que terminar o contrato, você aplica também. Aí você pode, é seu. Se eu aluguei, né? Eu fui viajar,
ou eu estou num Airbnb, ou eu virei uma nômade digital, agora está muito na moda, os jovens, então, estão fazendo muito isso, né? E eu aluguei um Airbnb para ficar lá 10 dias, um mês, 2 meses. Eu aluguei aquele imóvel, eu tenho um contrato, aquele imóvel é meu por aquele período. Eu posso aplicar os órgãos naquele imóvel, eu sou a tutora daquele imóvel por aquele período do meu contrato. Tanto que se quebrar alguma coisa, eu tenho que consertar, eu tenho que pintar quando eu sair e deixar em perfeitos estados. Tá? Então, é muito interessante a gente conhecer e saber o que é ser tutor. Tá bom? Ok? Maravilha. Eu vou passar para vocês toda a teoria primeiro, para depois nós fazermos toda a prática de uma vez. Porque cada teoria que eu estou passando está entrando campos informacionais em vocês. Cada pergunta que vocês estão fazendo está entrando campos informacionais sutis em vocês. Aí a gente vai fazer um intervalinho de 10 minutos e aí a gente vai fazer as práticas. Tá? Ok? Até aqui? Maravilha. Vamos lá. Então, alguma pergunta sobre casa, imóvel, como aplicar, ou posso seguir para a próxima explicação? Nenhuma mais? Tá ótimo. Vamos lá. Animais, pets. Então, para os animais, nós aplicamos 5 óleos para amenizar as influências externas. Essas influências externas podem ser da casa, do lar, do pet shop que ele vai, sua, do tutor, das emoções do tutor, porque a missão do pet é cuidar do tutor. Principalmente se é cachorro, ele pega tudo, tá? Então, é para amenizar essas influências externas, ok? Lembrando, não é para transição de quarta, quinta dimensão. Eu acredito que os animais já estão na quinta dimensão faz tempo. E eles vêm aqui só realmente para nos ensinar, para nos acolher. Vários animais estão na 12ª dimensão, como os golfinhos, por exemplo. As técnicas vêm canalizadas a partir dos golfinhos. Então, eles não precisam transitar nada. Tá? Então, vamos voltar aqui. O ólon da imunidade, o nome já diz, é para aumentar a conexão, a capacidade do sistema imune daquele pet. O ólon da neutralidade é o mesmo do ambiente, para neutralizar, para ele não adquirir algo que não precisa. Então, por exemplo, os pets, eles têm a missão de realmente cuidar, às vezes eles pegam para o corpo deles alguma doença, alguma situação que era do tutor. Mas ele não tem que pegar nada que esteja da moça que dá banho nele no pet shop. Tudo bem? E às vezes, o cachorro, principalmente, o cachorro é danadinho para fazer essas coisas. Como ele quer tanto cuidar do tutor, e aí ele entra num pet shop, que o tutor ainda não sabe que aquele pet shop não é muito legal, a moça é meio brava, não é muito educada, não tem uma energia muito sutil, e o cachorrinho vê que aquela energia está sendo direcionada para todo mundo, inclusive para a tutora dele, ele pega para ele para não ir para a tutora. E a tutora não está nem lá, a tutora nem pegou nada. Tá? Os animais são muito fantásticos. Então, por isso que a gente também vai trazer para eles essa neutralidade, tá? Para não ficar pegando coisas aí que não são. O outro ólon que a gente traz para eles também é o ólon do equilíbrio, porque eles, no geral, os pets, eles que estão equilibrando, às vezes, aquele ambiente, totalmente trazendo equilíbrio para aquele ambiente. Então, é para auxiliá-los. Tá? O ólon da regeneração e o ólon da restauração, a gente usa muito para questões de saúde do pet. Né? Então, o pet passa por questões também de saúde e esses 2 ólons, eles ajudam muito a acelerar processos de recuperação.
né? Quando eles estão aí passando por algumas questões físicas, clínicas, a gente usa a regeneração e a restauração. Eu vou contar aqui uma historinha, não dava para passar sem história, né? De um pet, tá? Eu dei curso de Teta Healing animal o final de semana passado. Então, teve uma história que veio de uma cachorrinha, agora não me lembro a raça, eu acho que ela é Shih Tzu, essa cachorrinha, não me engano. Uma cachorrinha que ela tá com um monte de problema da pele, de saúde, tá usando aquele cone, arranca pedaço da pele, enfim, ela tá assim com um monte de coisa. E a tutora dela, não conheço, foi a história que a gente tratou no dia. A tutora é muito nervosa, muito brava, muito raivosa, xinga, briga e tal. Só comprou a cachorrinha porque a filhinha de 5 anos queria um animalzinho e a filha é muito imperativa e ela precisava de uma distração para a filha. Lembrando, neutralidade, não julgando nenhuma atitude, tá? Então, ela comprou essa pet para a filha, para distrair a filha que era imperativa. Ela não tem muita paciência, nem gosta muito, mas no fim é ela que tem que cuidar, né? Porque quando a gente tem cachorro dos nossos filhos, é a gente que cuida, tá? Ela que tem que cuidar. E toda essa carga de energia, de coisas que essa tutora ainda precisa trabalhar nela mesma, tá toda ali no ambiente. E aí ela estava muito brava, porque ela quer dar a cachorrinha, porque o que aconteceu? Ela levou a cachorrinha no veterinário, faz vários exames clínicos na cachorrinha e ela não tem nada. E aí a veterinária falou, ela está com um problema emocional. É emocional que ela tem. Precisa trabalhar o emocional da cachorra. E a moça ficou bravíssima, porque assim, além de tudo, agora minha filha hiperativa e eu tenho que tratar o problema emocional da cachorra. Eu vou dar essa cachorra, né? Então, o que a gente está trazendo aqui, falando aqui, relembrando aqui? Que essa cachorrinha, ela chegou para aquele ambiente, para aquela menina, mas ela está pegando tudo daquele ambiente, daquela história, não resolvida, talvez até na infância ainda, daquela tutora. Ok? Então, a cachorrinha, ela que está equilibrando um pouco do ambiente. Está sendo tanto para ela que a pele, que é a primeira porta de entrada, não está aguentando tudo que está entrando e está colocando para fora, para ela não morrer. Tudo bem? Tá? Então, só para a gente saber o porquê também o pet pode precisar de uma regeneração, de uma restauração, de uma neutralidade. Tá bom? Porque tá demais para ela. Se ela estivesse cuidando só da tutora dela, já seria muito. Mas ela está cuidando, tentando cuidar de tudo aí. E como vai se desenrolar essa história, eu não sei, porque a moça não é cliente minha, era cliente da aluna, e a gente trouxe a história para cuidar da moça ali. Tá? Tá. Foi perguntado aqui, qual é a diferença entre regenerar e restaurar? Então, vamos lá. Regeneração, você foi lá e a pele teve um problema, por exemplo, né? Cortou, fez uma cirurgia e levou um ponto. Então, a pele foi aberta. Então, ela vai se regenerar. Ok? Restaurar é quando algo não necessariamente foi cortado, ele pode precisar ser retirado e ser restaurado uma outra coisa, recriado. Restaurar está muito ligado a recriar. E regenerar está conectado muito ao que já tem e vai ser regenerado a partir do que tem. Não sei se nem no português é isso mesmo, mas foi o que me explicou. Tá? Ok para vocês? Por isso que tem 2 órgãos com um nome meio parecido. Porque, às vezes, uma situação precisa ser finalizada para ser restaurada uma nova. Por exemplo,
nós estamos restaurando as nossas 12 camadas de DNA. Para que eu restaure as 12 camadas de DNA que já existem e precisam ser afloradas, eu preciso sair da terceira dimensão. Precisa finalizar o processo da terceira dimensão. Tá? Deu para entender? Melhorou? Aí? Ok? Tá bom. Então, ok sobre os animaizinhos aqui, sobre os 5 órgãos do PET. Tá bom. Então, mesmo procedimento. Nós vamos fazer a respiração do touch, para você ter vigor. Antes de iniciar, você vai se imaginar olhando dentro do espaço sagrado do PET, olhando assim, dentro da essência desse PET, e pergunte ao eu superior dele quantos ólons, quais ólons ele precisa. Confie na sua intuição e envie apenas os ólons que foi avisado a você. Não entre em processo lógico, e sim no processo intuitivo. Você pode usar o pêndulo se sentir mais confortável. Só que aqui tem um porém. Se você for usar o pêndulo para saber quais são os ólons, antes disso você conecta totalmente com a essência do PET. Então, se você não conhece o PET, peça uma foto dele para você. Tá? Ok? Claro, se você está rindo, talvez você nem precise ver foto, mas aqui a gente está falando do óleo, peça a foto para você. E eu gosto mesmo no Teta de ver a foto para ler o campo. Então, peça a foto do PET para você, se você não conhece. Se você conhece, se você já brincou com aquele PET, você não precisa, você já tem essa conexão do entrelaçamento quântico, tá? Senão, você pede a foto do PET. Imagina, expande a espiral cristalina, é sempre a espiral cristalina, né? A espiral cristalina te levando até a energia do PET. Vou escrever depois aqui de novo a espiral cristalina. Vai com a espiral cristalina até a energia do PET, olha para ele e pergunta para o eu superior dele se ele aceita. Tá bom? E aí, você já pode perguntar quantos e quais, ou você pode só perguntar se ele aceita e pendular, se para você for mais confortável pendular. Mas é importante que você adentre a energia do eu superior do PET. Tá? Porque daí ele vai receber a potência para ele. Se não pode acontecer o que aconteceu com essa moça, que ela quer que o bichinho melhore rápido, porque ela quer desfazer do bichinho, e ela não vai conseguir dar ao bichinho se ele estiver cheio de alergia com coisa. Entendeu? É a consciência dela. E aí, quando a gente acessa o eu superior, o bichinho até conta tudo o que está acontecendo pra gente. Tá? Ok? Alguma dúvida até aqui? Não? Tá bom. Então, aí como que a gente aplica, né? Coloque-se dentro do ólon da neutralidade, ative em você a espiral energética, no nervo vago, no plexo solar. Basta afirmar, eu permito a ativação e visualizar. Tenha uma foto, o endereço. Aqui, peraí, eu vou ter que trocar. Tem uma foto do PET. Tem uns Ctrl+C, Ctrl+V para arrumar. Não se preocupe, depois eu coloco para vocês. Tenha a foto do PET, visualize o PET em suas mãos energéticas. Aqui não é o imóvel, é o PET. Visualize o PET nas suas mãos energéticas. Opa. Como se você estivesse abraçando, segurando o PET. Tá? E aí, ao visualizar o PET, você faz o mesmo procedimento que você fez com o imóvel. Você visualiza o ólon, a energia do ólon, que é meio líquida. Se forem 4 ólons, 3 ólons, você vai fazer um de cada vez e visualizar e testemunhar os ólons chegando no PET. E aí você testemunha no tempo necessário, aplica o outro no tempo necessário. PETs é mais rápido do que pessoas, tá? A aplicação, só para vocês saberem. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Não? Posso continuar?
Tá bom. Então, vamos lá. Deve ter um outro Ctrl+C, Ctrl+V que eu fiz aqui. Eu já vou arrumar. Tá. Então, os ólons para as pessoas. Então, nós temos os 5 primeiros ólons, são chamados de ólons de auxílio. Eles são realmente esse auxílio da transição da terceira para a quarta e quinta dimensão, tá? Terceira, quarta e quinta, que é o pulo, né? Então, o primeiro ólon é o ólon de imunidade, a gente já falou o significado dele, para aumentar o sistema imune. O ólon da neutralidade, o ólon do equilíbrio, o ólon da regeneração e o ólon da restauração. Então, esses 5 primeiros ólons, a maioria das vezes que vocês forem aplicar em alguém, vai ser pedido um deles, pelo menos. Às vezes 3 deles, às vezes 4 deles. Então, pode acontecer de você aplicar em uma pessoa durante um mês e ficar somente em 3 ólons desses, não vir outros ólons. Ok? Não se preocupe, não acelere o processo, permita ser a contribuição que aquela pessoa precisa. Tá? Porque realmente, se a gente pensar, se a humanidade aprender a ficar na neutralidade, aumentando a sua imunidade e sendo capaz de restaurar emoções que atrapalham, já entramos na 7ª dimensão. Acabou briga, acabou contenda, acabou problema, acabou preocupação, acabou tudo. Acabou tudo. Tá? Ok? Então, por isso que eles são os ólons de auxílio. E os ólons, assim, não tem mais ou menos importante para multidimensionalidade, mas são os ólons que vão realmente impulsionar os nossos comportamentos e vibrações mais elevadas. Tá? Tem pessoa que olha para ele só pensando na saúde física. É um pensamento que não é o pensamento da multidimensionalidade. O pensamento da multidimensionalidade é chegar a tal ponto que a gente realmente não precise adoecer. Ok? Mas a gente usa quando isso acontece. Mas sabendo que o objetivo realmente é um processo de transição. Porque o nosso corpo físico, ele é o instrumento e a ferramenta mais importante para a nossa ascensão no planeta Terra, junto com a nossa consciência. Tá? O corpo, ele é muito importante, porque cada vez que alguém que a gente ama, o corpo é sobrecarregado, a gente fica em um momento de paralisação, porque a gente fica em prol daquele que a gente ama. E cada vez que o nosso corpo tem algum processo físico, a gente também paralisa para poder cuidar do corpo. Então, não dá para nós ascensionarmos sem que o corpo esteja restabelecido. Até para ele sustentar o campo de energia. Tudo bem? Pergunta aqui sobre ele. Como eu fui explicando a teoria toda de uma vez, aí ele está conectado com as outras explicações que eu passei para vocês. Tá? Então, os 5 primeiros são os ólons de auxílio. Então, procedimento para fazer é o mesmo, só que aqui, como nós estamos nos conectando com pessoas, nós vamos fazer a respiração do touch para te trazer vigor. Ah, importante. Por que eu estou toda hora falando assim? Olha, lembra de fazer a respiração do touch para te trazer vigor. Porque quando eu vou para o campo de alguém, quando eu vou para o campo de um pet, eu não estou só no campo dele, eu estou no campo dos tutores também. O pet é muito conectado aos tutores. Quando eu estou no campo de uma residência, de um imóvel, eu não estou só no campo da residência do imóvel, eu estou no campo das memórias informacionais daquele imóvel.
Quando eu estou no campo de uma outra pessoa, eu não estou somente no campo dela, estou no campo também das memórias. Então, dependendo da história daquele campo, demanda muita energia. Então, por isso que nós fazemos a respiração do touch, para trazer vigor, e depois nós neutralizamos para entrar naquele campo com energia, com fluido vital e com neutralidade. Ok? Por isso, tá? Tudo tem um motivo maior. Ok? E por que que nós fazemos, aqui é o nervo vago, para quem não sabe, fica bem aqui nessa região do pescoço. Por que que nós pedimos para ativar o espiral de luz no nervo vago e ativar a espiral de luz no plexo solar? Porque eu ainda estou numa experiência humana e utilizando um corpo humano, e eu também tenho informações e gatilhos meus. Quando eu adentro o campo, eu coloco a espiral de luz para que eu não seja engatilhada com campos informacionais. Para que não adentre no meu espaço informações que eu tenho ressonância. Tudo bem? E que às vezes eu nem sei ou não me lembro. Então, é por isso que a gente ativa, tá? Ok? Até aqui. Dúvida? Não? Tá bom. Vamos lá. Então, aí nós imaginamos a espiral de luz, uma grande espiral de luz cristalina, a partir do coração, do espaço sagrado, até o coração e o espaço sagrado da pessoa que você vai enviar os óleos. E aí você afirma, o meu coração se conecta ao seu coração. Isso é do touch. Quando a gente ensina o touch, é a primeira parte do touch que a gente ensina. Então, o meu coração se conecta ao seu coração, porque você vai fazer de coração para coração. Tá? E aí, depois que você afirma, meu coração se conecta ao seu coração, você está expandida no campo dessa pessoa, e aí você vai fazer a mesma pergunta, o campo energético desse cardíaco, desse coração. Quais órgãos? Quantos, quais órgãos? Confie na sua intuição, envie apenas os órgãos que foi avisado a você, não entre em processo lógico, e sim no processo intuitivo. Novamente, depois que você fizer essa conexão, você pode perguntar, usar o pêndulo para fazer quantos e quais, se for mais confortável. Ok? Alguma pergunta? Não? Beleza? Então, vamos seguir. Então, os 5 ólons primeiros, os 5 primeiros ólons de auxílio. Os 7 próximos ólons. Ah, outra coisa que tem aqui que eu esqueci de falar. Sempre você vai se colocar no ólon da neutralidade, vai ativar a espiral, vai ter uma foto, né, da pessoa, o nome completo ou conheça a pessoa. Não, aqui você tendo o nome completo da pessoa, você já conecta, não necessariamente precisa ter a foto. Diferente do animal, que com a foto eu vou acessar o eu superior dele. Tá? O nome da pessoa é porque às vezes pode ser que você esteja fazendo para alguém que você nunca tenha visto. Tá? Então, você precisa do nome dela. Da Cláudia, eu não pedi o nome da filha dela ontem, porque eu tenho uma conexão tão forte com a Cláudia, e a Cláudia já viria aqui hoje fazer a formação dos órgãos. Ela já estava no campo. Na verdade, ela já estava aplicando na filha dela, eu só estava testemunhando, porque ela já tinha marcado de estar aqui. É diferente, tá bom? Só para vocês saberem, assim, que amor de mãe, ele vai além do universo, dos multiversos, do inimaginável. Tá? É uma conexão maior do que qualquer coisa
que a nossa humanidade possa explicar. Ok? Tá bom? Mais aqui, peraí. Então, nós vamos fazer com o mesmo processo. Aí nós vamos visualizar a pessoa dentro do ólon, envolta nas nossas mãos energéticas. E nós vamos fazer o mesmo procedimento, afirmar a aplicação do ólon D e testemunhar esse ólon no campo da pessoa, tá? Lembrando que a gente precisa da autorização e que a energia vai ficar no campo por até 7 dias. Eu sempre falo, se houver muita densidade, ou às vezes tem alguma coisa para ser resolvida, crença para ser mudada, vai precisar de outras técnicas, tá? Mas a gente está aqui falando da energia dos outros. Ok? Alguma pergunta até aqui? Não? Tá bom. Então, vamos para o próximo. Então, os próximos 7 ólons. Então, esses próximos 7 ólons, eles vão auxiliar no processo de expansão. Então, por isso que eles são chamados de 7 ólons de expansão. E esses 7 ólons, eles vão adentrar com a sua potência maior quando o espaço sagrado do coração está aberto. Se o espaço sagrado do coração estiver fechado, a potência desses ólons não vai conseguir entrar, por isso que vai ficar vindo os outros, para serem feitos outros, ser feitos outros. Não quer dizer que a pessoa já está plenamente no espaço sagrado dela, mas precisa estar aberto o espaço sagrado dela, porque às vezes nem aberto está fechado. Eu lembro uma vez, quando eu comecei com essas técnicas, porque eu comecei há muito tempo, eu já faço os ólons, as energias há muito tempo, é que eu não sabia replicar, não sabia como explicar. Por isso que não era a hora ainda, eu precisava vivenciar. Eu me lembro quando eu fui aplicar num rapaz, era quando eu aplicava ainda presencialmente. E ele estava deitado na maca, e no momento em que eu fui adentrar o espaço dele, ele não tinha coração. Não é que ele não tinha, estava tão amargurado, fechado, que não tinha coração. Era como se energeticamente eu fosse colocar o campo e minha mão afundasse num vazio, num oco. Então, não dá para falar nem que tinha abertura, não tinha nem o coração ali. De tanta história dolorosa que ele tinha vivenciado e que ele estava conectado ainda. Tá? Então, precisou de touch, várias sessões. Ele foi a pessoa que eu mais fiz sessão de touch. Várias. O que eu tinha de técnica eu fazia nele. E ele ficou comigo 6 meses, esse rapaz. Depois ele mudou de cidade, mudou de estado, se casou, teve filho. E ele ficou um tempo mandando informação para mim. Depois, com essas histórias de celular, de números, a gente vai perdendo, né, os contatos de algumas pessoas. Mas ele... Nossa, eu acho que, assim, eu ganhei tanta segurança do touch, eu atendi ele em 2014. Tanta segurança e confiança em tudo que o touch trazia por causa desse rapaz. Porque nem coração ele tinha. Tá? Então, esses 7 ólons de expansão, pode ser que entre pode ser que você precise ficar vários outros ólons até esses irem se abrindo. E pode ser que tenham pessoas, né, que ele se abra muito rápido, ok? Mas a pessoa precisa estar com o espaço sagrado do coração dela, no mínimo, aberto, para eles começarem a se mostrar para essa pessoa. Tá? Okay? Então, é bem legal, né? Eu, como sou fofoqueira cósmica, é muito legal se você atender uma pessoa que já vem a vários ólons, lembra, você não vai usar o teu mental. Não é porque você sabe que aquela pessoa é buscadora, é intuitiva, que você vai falar, ai, todos os ólons de expansão é para ela. Isso é o seu mental. Permita ler o campo. Porque eu, muitos anos da minha vida, busquei muito e eu ainda era fechada, porque eu tinha situações com o meu pai. E eu sempre fui uma grande buscadora. Tá?
Mas quando abrir para esses ólons de expansão, perceba como essa pessoa está na vida dela. Se as coisas estão já fluindo, como é que está a aceitação dela, das coisas. Observe, e você vai ver que o espaço sagrado dela está mais aberto. Então, as pessoas perguntam muito assim, eu preciso acreditar? Você precisa estar aberto. Esta é a fala para qualquer técnica terapêutica. Eu preciso acreditar, você precisa estar aberto. Mente aberta, coração aberto, espaço sagrado do coração aberto. Campo de ação aberto. Então, a gente tem várias aberturas. Okay? Por isso que quando nós fazemos técnicas integrativas, às vezes funciona até um certo ponto, funciona para uma pessoa, não funciona para outra. É quando está a abertura. Abertura de ação, por exemplo. Eu estou falando outro assunto aqui, porque eu sei que muitas de vocês vão precisar usar ou aprender outras técnicas também. Tá? Por exemplo, campo de abertura de ação. Se a pessoa vai usar um óleo essencial para melhorar a saúde dela, ela tem que ter o campo de abertura de ação, de usar. De pegar o óleo e usar. Esse é o campo de abertura de ação, de movimento. Tá? Então, precisa ter abertura. Então, para entrar os ólons de expansão, a abertura do espaço sagrado precisa abrir a primeira porta. Tá bom? É como se a gente imaginasse assim, fazendo uma analogia. Vamos supor que eu vou na casa de alguém que mora em um prédio, mora em um apartamento. Antes de chegar no apartamento dela, eu preciso passar pela portaria. É a primeira abertura. Se eu passei pela portaria e a pessoa falou assim, ai, olha, tive um problema aqui com meu filho agora, não vai dar para você entrar, você vai ter que vir outro dia. Eu não entro no espaço sagrado dela, que é a casa dela. Mas eu já entrei na portaria, eu já entrei e trouxe a energia dos ólons na portaria. Então, precisa ter abertura inicial do coração. O nosso coração é a portaria. O nosso espaço sagrado é o apartamento. Tudo bem? Para vocês aí, para fazer um exemplo, para a gente perceber, tá? Então, vamos para os ólons de expansão. Então, esses ólons de expansão, nós temos o ólon da sabedoria da terra. Esse é um dos primeiros ólons que as pessoas começam a deixar receber. Esse e o da criatividade, tá? O da sabedoria da terra é o ólon para resgatar a conexão com essa essência da Mãe Terra, com o respeito da Mãe Terra, com o divino, com as sabedorias antigas, até com os conhecimentos. Aí esse ólon ele pode despertar até vontade nas pessoas de estudar fitoterapia, de estudar aromaterapia, de estudar algumas coisas. Então, ele é um dos primeiros ólons que, quando você entra na portaria, ele já começa a permitir ser ativado. Um outro ólon também que permite muito rapidamente ser ativado é o ólon da criatividade. Então, eu nunca me esqueço uma mestra que eu tive aula uma vez, que ela falou assim, todo ser iluminado é criativo. Eu nunca me esqueci essa frase. A criatividade é a luz na Terra. Porque a criatividade nos permite criar mais e permite também olhar para as situações de uma forma completamente diferente, encontrar soluções onde as pessoas às vezes não encontram. Então, por isso que esses ólons são expansivos e são os primeiros ólons que as pessoas já abrem e permitem mexer nelas, nessa portaria. Tá? Porque ele ajuda também na transição, ele ajuda na experiência humana, ele ajuda no respeito para com o outro e ele traz insights. Ok? E aí nós temos o ólon dos códigos da pineal. Esse é um ólon que eu não sei explicar muito bem ainda, ele está se desdobrando, tá? Para vocês saberem. Mas dentro da nossa pineal, nós temos códigos sonoros, matemáticos e geométricos e cristalinos que expandem mais a nossa consciência. Então, nós temos dentro da glândula pineal
onde ainda não se consegue visualizar, códigos sonoros, códigos geométricos, códigos matemáticos, códigos cristalinos que expandem a consciência. Então, provavelmente, no planeta Terra, nos próximos anos, se expandam também técnicas que ativem códigos da pineal. Tá? Então, esse ólon é um ólon para esse despertar, para nos preparar, inclusive, para termos contato até com técnicas que a gente não sabe, porque eu nunca vou parar de aprender, quero aprender todo dia, com técnicas até que a gente não sabe e que vão expandir a partir da pineal. Então, é uma preparação também para essa expansão. Porque no futuro, nós vamos nos conectar só por telepatia, né? Não vai existir mais idioma, então também isso precisa ter preparado. Então, esse ólon é para isso. O ólon das geometrias sagradas, então já tem no mundo, no planeta, na sabedoria milenar, muitas geometrias sagradas, né? O autor que mais fala delas é o Drúnvalo Melquisedeque, quem nunca leu o livro dele, é interessante ler para saber sobre geometrias. Então, nós temos geometrias sagradas já instaladas nas nossas camadas, no nosso DNA, no nosso corpo, nas nossas células, e temos novas geometrias sagradas do futuro que precisam chegar no planeta para a gente vivenciar e experimentar a experiência das dimensões mais sutis, até para nos comunicarmos e entendermos o que elas estão falando. Então, essa imagem que está atrás de mim, para quem nunca ouviu falar de geometria sagrada, é a flor da vida, é uma geometria sagrada também. Tá? O cubo de Metatron, que está ali na imagem atrás da Luísa, que aparece em alguns momentos que eu falo, também é uma geometria sagrada. Então, tem muita informação de geometria sagrada. E este ólon é para tanto nos abrir para começarmos a entender, a ativar, a aceitar, a afirmar, a espelhar geometrias sagradas, para que novas geometrias também cheguem. Ok? A gente não vai ter aula de geometria sagrada, a gente está aqui vendo a energia dos ólons, mas é importante para vocês essas informações. E aí, nós temos o ólon da identidade da luz. Eu vou vir para esse aqui primeiro. Identidade da luz. Eu até coloquei um símbolo aqui, né? Esse aqui, ó, é o cubo de Metatron. Para quem nunca viu da geometria sagrada, tá? Esse é o cubo de Metatron. Aqui eu coloquei uma identidade, né? E coloquei um coração, né? Do amor. Que a nossa identidade da luz, a nossa identidade luminosa, aquela identidade que vai acolher e integrar a nossa sombra, tá? Não desprezá-la, e sim acolhê-la, integrá-la, é a identidade amorosa. É o amor, o divino. Então, esse é um ólon que geralmente aparece nas pessoas a terceira vez, tá? Assim, por exemplo, abriu o ólon da terra ou abriu o ólon da criatividade e abre o ólon da identidade da luz. São ólons que vêm quase meio juntos. Porque para a gente poder acoplar, não é entender intelectualmente, tem muita gente que estuda geometria sagrada, mas a gente está falando aqui em acoplar e espelhar. Ok? A gente precisa começar a perceber essa identidade luminosa, que é a que vai integrar as nossas resistências, os nossos medos, tá? Vai integrar as nossas sombras, vai tirar a dualidade. Então, esse é um ólon para essa lembrança, para essa conexão, para expandir, para entrar no seu amor por você. Tá? Então, ele tem este propósito. A identidade da luz é a sua amorosidade, a sua luminosidade. Você, como ser de luz, iluminando sua própria sombra, entrando na sua maestria. Tá? Então, esse ólon ele tem o objetivo desses despertares. E aí nós temos o ólon da transmutação, que é o ólon da energia dos dragões. Então, transmutar é ressignificar.
ter a capacidade de ressignificar. Aqui a gente não está falando só de vamos enviar a energia da transmutação, a gente está falando desses ólons, como eles são para expansão, é para resgatar a nossa capacidade também de transmutar, de transformar sombra em luz. É uma grande transmutação. É a maior transmutação que o planeta Terra precisa no momento de transição e precisa que a gente se lembre que isso é possível e é capaz. Então, quando a gente pensa em energia de transmutação, quando a gente pensa na fênix, ela surge das cinzas e renasce, né? Essa analogia que se faz tanto. Então, a transmutação é uma ressignificação total. Mesmo onde tem a sombra, se torna a plena luz. Tá? Então, esse é um ólon também que aparece quando a pessoa está precisando fazer uma guinada de 180 graus na vida dela. Aparece também quando a pessoa precisa praticar perdão. Tá? Então, por isso que fala quando está muito denso, pode ser que seja preciso outras técnicas. Então, se você é uma terapeuta que tem várias outras técnicas, quando vier o ólon da transmutação, observe se não precisa exercício de perdão, se não precisa um óleo essencial para dissipar um campo de energia ali. Use as suas outras ferramentas terapêuticas. Porque a transmutação, ela está colocando muito, chamando muito a transformar e ter a habilidade de transformar a luz em sombras. Tá? Então, ele não é uma energia densa, mas ele é um ólon que relembra que isso precisa ser feito. Ok? Tá? Vamos lá. E aí, o ólon da camada cristalina planetária. Então, esse cabe uma explicação aqui. Esse é um ólon quando está a serviço, quando a pessoa começa a se colocar a serviço, genuinamente, começa a vir esse ólon também para as pessoas, da camada cristalina planetária. Então, ao redor da Terra, assim como ao redor dos nossos corpos, existe uma camada, uma malha, uma rede cristalina, que por muitos anos, ela tinha antes dela uma rede, uma grade de proteção, para que não entrasse energias de outros planetas, energias de ataque, etc, etc. Quando o planeta Terra ele ascensionou, porque a Terra já entrou em processo de ascensão, já subiu a Kundalini, já mudou a energia da Terra para que pudesse preparar para nós a nossa própria transição, essa grade de proteção foi retirada e ficou a grade cristalina. Ok? Mas essa grade cristalina, ela precisa estar suave, sutil, brilhante, para não acumular energias de formas, pensamentos que dificultam a transição da humanidade. Ok? Então, este ólon é para cada ser relembrar, né, e ativar nele a potência da comunhão com a grade cristalina planetária. Então, eu diria assim, esse é um ólon a serviço do planeta. Okay? É um ólon a serviço da transição. Não é para todas as pessoas que ele vai aparecer, porque as pessoas, em sua grande maioria, estão precisando curar a si mesmas para poder ser a contribuição para ela, para entrar como contribuição para o planeta. Tá? Mas é um ólon muito lindo e muito necessário. Ok? Depois que vocês praticarem um tempo, que a gente tiver a egrégora, aí nós vamos ter um grupo para enviar o ólon da camada da grade cristalina planetária para o planeta e para os países. Aí nós vamos fazer esse exercício. Então, vocês vão estar ancorando também, auxiliando nesse processo da egrégora. Nós não somos os únicos, outras pessoas estão recebendo isso até com outra fala, mas nós estaremos a serviço.
Mas para a gente poder fazer, primeiro vocês precisarão estar já na egrégora de aplicar em outras pessoas. Aí, para nós estarmos nesse campo de comunhão e contribuição para o planeta. Tá bom? Vamos lá. Então, mesmo processo, os órgãos de expansão, a gente também entra na energia da respiração do touch. Eu já falei para vocês que a maioria das pessoas, nessa experiência humana, precisam primeiramente passar por várias aplicações dos 5 órgãos de transição, várias mesmo, antes de receber a energia dos demais órgãos. Respeite a energia, o tempo e o campo informacional de cada ser. Eu costumo dizer assim, que o mais importante é quando a pessoa der um passo, ela não voltar mais. Isso é o que verdadeiramente importa. Porque aquele passo que ela deu, ela já vai ser contribuição para ela, para a família dela, para o planeta dela, para onde quer que ela esteja. Né? Se toda a humanidade der um passo, a gente já transita. Tá? Então, imagine se expandindo em uma grande espiral de luz cristalina, a partir do seu coração, do seu espaço sagrado, até o coração e o espaço sagrado da pessoa que irá enviar os órgãos. Afirme, meu coração se conecta com o seu coração. Pergunte ao campo energético quais órgãos ela vai receber. Não entre em processo lógico, e sim no processo intuitivo. E você pode usar o pêndulo se sentir necessidade. Na verdade, quando você expandir, já vai vir os órgãos. Não vem separado os 5 e os 7. Eu separei só para poder explicar, para vocês compreenderem do porquê vai estar aparecendo tanto só os 5 e não aparece os outros, e não ficar com a sensação, eu aprendi 12 e só aplico 5, por quê? Né? Então, para a gente poder, né, deixar de forma pedagógica, para que nós, aqui que estamos vivendo a experiência humana e temos necessidade de algumas explicações, possamos ter essas orientações. Tá bom? E aí, a gente sempre se coloca dentro do órgão da neutralidade, ativa a espiral energética, o tampão, o nervo vago, o plexo solar. Basta afirmar, eu permito que a ativação seja feita e visualizar, né? Tem uma foto, o nome completo da pessoa, visualize a pessoa dentro do órgão, com suas mãos energéticas, aplique os órgãos e testemunhe o órgão e o campo de energia na pessoa sendo recebido. Ok? Bom, alguma pergunta aqui? Sim, não, talvez. Quem sabe? Não? Tá bom. Vamos lá. Eu coloquei aqui também um resuminho, né, para preparação, que alguns praticantes de touch podem usar. Mas aí depois eu vou passar para vocês do touch, tá? Porque vocês do touch têm a Merkaba e os veículos merquívicos que aceleram o processo de vocês. Então, isso eu vou mandar depois para vocês, ok? Tá bom? Então, este é o conteúdo teórico, as explicações, as orientações dos órgãos. Quem está fazendo pela primeira vez está recebendo todo o passo a passo. Quem está reciclando percebe o quanto a informação ela veio diferente, o quanto ela agora dá para ser replicada, o quanto essa reciclagem vai te habilitar realmente a aplicar. Por quê? Porque agora já tem o campo informacional. Aí fica fácil de explicar de forma pedagógica e replicar, tá bom? Eu vou parar essa gravação e a gravação da prática também vai ficar separada, porque assim quem falou, já anotei, já entendi, eu desejo somente assistir de novo a explicação da prática, vai poder ir direto para a explicação prática. Quem não viu algumas outras informações, assista primeiro para conseguir ver a prática
que está me assistindo. Eu estou colocando recado porque tem pessoas que só me veem no vídeo, tá bom? Então, a gente para aqui agora.